CTA início igual fala, nação rubro-negra. Seja muito bem-vindo ao Mengão é Seleção. Antes de trazermos as últimas notícias do Flamengo, como estamos vivendo o clima da Copa do Mundo, vamos começar com uma informação importante envolvendo a nossa seleção brasileira. Mas antes, já se inscreva no canal e deixe o seu like para não perder nenhuma novidade sobre o Flamengo e também tudo o que acontece com o Brasil na Copa. Agora sim, vamos à primeira notícia de hoje. Você sabia que Zico, o galinho de Quintino, tem uma ligação profunda com o futebol japonês e é uma das maiores autoridades quando se trata do próximo adversário da seleção brasileira? Com uma trajetória impressionante como jogador e treinador no Japão, ele conhece cada detalhe do time asiático que pode surpreender no torneio. Prepare-se para descobrir as qualidades desse adversário e como o conhecimento do ídolo brasileiro pode influenciar o desempenho da nossa seleção. A seleção brasileira se prepara para um dos duelos mais esperados da Copa do Mundo, enfrentando o Japão na próxima segunda-feira, no estádio de Houston. O que antes parecia um confronto previsível agora ganha contornos intrigantes, especialmente com a análise de um ícone do futebol brasileiro, Zico, o galinho de Quintino. Com uma rica história no futebol japonês, Zico não só atuou como jogador e treinador do Kashima Antlers, mas também comandou a seleção japonesa no ciclo para a Copa de 2006. Suas observações sobre o adversário trazem uma nova perspectiva ao jogo, despertando a curiosidade dos torcedores. Zico não hesitou em exaltar a evolução do Japão, destacando que a seleção se tornou uma força competitiva. Em uma entrevista à ESPN, o ex-jogador enfatizou: o Japão, realmente, tem tido uma evolução muito grande, é um time hoje bastante competitivo, bastante organizado. Ele fez questão de ressaltar a performance do atacante Keiko Nakamura, que atua pelo Stade de Reims, afirmando que para mim é até um dos melhores da Copa até agora. A habilidade de Nakamura, que se destaca tanto com o pé direito quanto com o esquerdo, e sua capacidade de driblar e marcar gols, foram descritas por Zico como impressionantes. Esses comentários não apenas destacam o talento individual, mas também a força coletiva do Japão, que vem se destacando nas competições internacionais. O contexto que levou o Japão a esse nível de competitividade no futebol mundial é digno de nota. Nos últimos anos, o país investiu significativamente em infraestrutura e formação de atletas, resultando em uma geração de jogadores que se destacam em ligas europeias. Zico revelou que 23 dos 26 convocados atuam na Europa, o que reflete a crescente qualidade do futebol japonês e seu equilíbrio tático. Este avanço é notável, pois o Japão, que antes era visto como um mero coadjuvante no cenário do futebol, hoje desponta como um rival a ser respeitado, especialmente em um torneio de alto nível como a Copa do Mundo. As implicações desse confronto são profundas. A seleção brasileira chega ao duelo com a moral elevada após uma vitória convincente sobre a Escócia, mas a ausência de Rafinha, lesionado, pode ser um fator a ser considerado. O que acontecerá quando o talento brasileiro se confrontar com a organização e a estratégia japonesa? A expectativa é alta e as análises de Zico apenas aumentam a tensão e a curiosidade em torno deste embate. Será que o Japão vai surpreender e desferir um golpe no gigante brasileiro? Este jogo promete ser um verdadeiro teste para ambas as seleções, e a próxima parte do roteiro irá explorar as táticas que cada equipe pode utilizar para garantir a vitória. A vitória do Japão sobre a Suécia e a evolução notável do futebol japonês trazem consequências significativas para o futuro da seleção brasileira e para o próprio cenário do torneio. O time asiático, que se destacou pela organização e competitividade, pode representar um desafio inédito para o Brasil, que historicamente tem se mostrado dominante em confrontos anteriores. A ascensão do Japão, com uma base de jogadores atuando em ligas europeias de alta qualidade, sinaliza uma mudança no equilíbrio do futebol mundial. O desempenho de atletas como Keiko Nakamura, reconhecido por sua habilidade e versatilidade, pode ser um fator decisivo no embate, elevando as expectativas sobre o que está por vir. As reações em torno do jogo entre Brasil e Japão estão fervilhando, com comentaristas e especialistas analisando o impacto dessa partida no mercado do futebol. A presença de 23 jogadores no elenco japonês atuando em clubes europeus é um indicativo claro da evolução tática e técnica do país no esporte. Isso não apenas aumenta a competitividade da seleção, mas também gera um novo interesse de olheiros e clubes pelo talento que vem surgindo no Japão.
As comparações com outras seleções que passaram por transformações semelhantes, como a Croácia, que chegou à final da Copa do Mundo, reforçam a ideia de que o Japão pode ser uma pedreira para os favoritos. Com a expectativa em alta, os cenários para o duelo são diversos. Será que a seleção brasileira, embalada pela boa fase de Vinícius Júnior e com um elenco repleto de estrelas, conseguirá neutralizar a proposta de jogo japonês? Ou será que os asiáticos surpreenderão com uma estratégia inovadora, como já vimos em outras Copas? O embate promete ser emocionante e, independentemente do resultado, certamente deixará marcas na história das competições. À medida que a partida se aproxima, a pressão aumenta, e todos os olhares estarão voltados para o estádio de Houston, onde Brasil e Japão se encontrarão em um capítulo decisivo desta Copa do Mundo. Você já parou para pensar como a saída de Gonzalo Plata pode mudar o futuro do Flamengo? Após meses de especulações, o jogador tomou uma decisão que pode impactar não apenas o elenco, mas também a torcida rubro-negra. Quais serão as consequências dessa escolha e até que ponto sua ausência será sentida em campo? Fique ligado, porque essa história pode revelar muito sobre o que vem pela frente para o Mengão. Fala, nação! Antes de continuarmos com as notícias, aproveite para se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você acompanha tudo o que acontece no Flamengo em primeira mão e não perde nenhuma atualização do Mengão. Vamos seguir com mais informações. Gonzalo Plata, o talentoso atacante que chegou ao Flamengo com a expectativa de brilhar nos gramados do Brasil, tomou uma decisão que surpreendeu muitos torcedores e analistas do futebol. Após meses de especulações sobre sua adaptação ao clube e seu desempenho nas competições, ele finalmente anunciou sua saída, um movimento que provocou reações diversas entre a torcida rubro-negra. A decisão, que parece estar fundamentada em questões pessoais e profissionais, revela não apenas os desafios enfrentados por jogadores em transição, mas também a dinâmica intensa do futebol moderno, onde a pressão e a busca por resultados imediatos podem influenciar profundamente a trajetória de um atleta. Ao longo de sua passagem pelo Flamengo, Plata demonstrou flashes de sua habilidade e potencial, mas também enfrentou momentos difíceis que o colocaram sob escrutínio. A competição acirrada no ataque do clube, onde estrelas como Gabigol e Bruno Henrique se destacam, pode ter contribuído para sua busca por uma nova oportunidade. Em entrevistas, o jogador expressou o desejo de encontrar um ambiente mais propício ao seu estilo de jogo, onde pudesse ter mais tempo e espaço para se desenvolver plenamente. Essa busca por um novo lar no futebol pode ser vista como uma etapa necessária para que ele recupere a confiança e o ritmo que o tornaram um dos jovens promissores do continente sul-americano. A saída de Gonzalo Plata também levanta questões sobre o planejamento do Flamengo e a gestão de seus atletas. Com um elenco recheado de talentos, a diretoria precisa avaliar constantemente as necessidades do grupo, além de considerar as aspirações de jogadores que desejam atuar com frequência. A decisão do atacante pode ser um reflexo da pressão que muitos atletas sentem para se destacar em um cenário onde a concorrência é feroz. O desafio de equilibrar a ambição de um time vitorioso com o desenvolvimento individual de cada jogador é uma tarefa complexa, e a saída de Plata pode servir como um alerta sobre a importância de se criar um ambiente que favoreça a evolução dos talentos. Por fim, a trajetória de Gonzalo Plata no Flamengo, marcada por altos e baixos, é um lembrete de como o mundo do futebol é repleto de incertezas e decisões difíceis. Sua escolha de deixar o clube pode abrir novas portas e oportunidades em sua carreira, permitindo que ele busque um espaço onde sua qualidade técnica e potencial possam ser plenamente explorados. Enquanto a torcida rubro-negra reflete sobre sua passagem e o que poderia ter sido, Plata se prepara para um novo capítulo, ansioso para mostrar ao mundo que ainda tem muito a oferecer dentro das quatro linhas, em busca de um futuro mais promissor e satisfatório. A saída desse jogador representa um momento de grande reflexão para o clube e seus torcedores, que já se acostumaram a vê-lo como uma peça fundamental na engrenagem do time. Sua habilidade única em controlar o ritmo do jogo e a maneira como se posiciona em campo criaram uma conexão especial com a torcida, que não apenas o admira por suas jogadas, mas também pela sua dedicação e comprometimento. A sua presença era um fator que inspirava confiança nos companheiros, transformando a equipe em uma unidade coesa e motivada. Sem ele, o time pode enfrentar dificuldades em manter a mesma intensidade e qualidade, já que a sua ausência deixará uma lacuna difícil de ser preenchida.
Além da sua habilidade técnica, o jogador também se destacou como um líder dentro e fora de campo. Sua capacidade de orientar os mais jovens, compartilhar estratégias e manter o moral elevado em momentos de pressão o transformou em uma referência para muitos. A liderança é uma qualidade muitas vezes subestimada, mas a verdade é que a voz de um jogador experiente pode ser a diferença entre um desempenho mediano e uma grande vitória. Com sua saída, o clube não só perde um atleta talentoso, mas também um mentor que poderia ter guiado as novas gerações a se tornarem ainda melhores, criando um ciclo contínuo de sucesso. A torcida sentirá sua falta não apenas pelos momentos brilhantes em campo, mas também pela forma como ele se conectava emocionalmente com os fãs. A cada gol, a cada drible desconcertante, havia uma energia que ecoava nas arquibancadas, unindo os torcedores em uma celebração coletiva. Seu carisma e a forma como interagia com os fãs, seja com um gesto, um sorriso ou uma palavra de agradecimento, fizeram dele um verdadeiro ícone do clube. Essa conexão cria um vácuo que vai além do futebol. Trata-se de um elo emocional que leva tempo para ser reconstruído, e que pode impactar o espírito da comunidade de torcedores. Por fim, a saída desse jogador não é apenas uma questão de técnica ou estatísticas, mas um momento de transição que exigirá adaptação e resiliência por parte de todos. A equipe precisa agora se reimaginar, repensar suas estratégias e encontrar novos líderes que possam preencher esse vazio. Contudo, é importante lembrar que a história do clube é feita de ciclos, e embora a ausência dele seja sentida profundamente, também é uma oportunidade para novos talentos surgirem e para a equipe se reinventar. As dificuldades enfrentadas no primeiro momento podem, a longo prazo, servir como um catalisador para um novo capítulo, onde novas histórias de superação e conquistas poderão ser escritas. A paixão que os torcedores nutrem pelo seu clube é um fenômeno que transcende meras estatísticas e resultados em campo. Para muitos, torcer não é apenas um hobby, mas uma extensão de sua identidade, um elo que une gerações em torno de um mesmo ideal. Ao longo dos anos, as arquibancadas se tornaram palcos de emoções intensas, onde cada grito, cada aplauso e cada lágrima vertejada revelam o profundo envolvimento dos torcedores com a trajetória do clube. No entanto, essa relação vai muito além da simples admiração, ela é marcada por um desejo de pertencimento, uma busca por significado em um universo que, muitas vezes, se mostra caótico e imprevisível. Os torcedores costumam expressar suas opiniões de maneira fervorosa, seja em debates acalorados nas redes sociais ou nas conversas informais nas esquinas e bares da cidade. A visão que eles têm sobre o desempenho da equipe varia amplamente, refletindo suas esperanças, frustrações e anseios. Para alguns, a avaliação do time é pautada por um senso crítico que se aprofunda nas táticas e na performance dos jogadores, enquanto outros adotam uma postura mais emocional, reagindo com entusiasmo nas vitórias e desânimo nas derrotas. Essa diversidade de opiniões não apenas enriquece o debate esportivo, mas também revela a complexidade da relação entre o torcedor e seu clube, onde a razão e a emoção frequentemente se entrelaçam. Outro aspecto importante a ser considerado é como as decisões da diretoria afetam a percepção dos torcedores. A contratação de novos jogadores, a escolha do treinador e até mesmo a postura institucional da equipe diante de crise são temas que geram discussões acaloradas. Muitos torcedores se sentem no direito de opinar sobre essas questões, acreditando que sua experiência e dedicação ao clube lhes conferem um conhecimento profundo sobre o que é necessário para alcançar o sucesso. Quando as mudanças são vistas como inadequadas ou desconsideradas, o descontentamento pode se manifestar de diversas maneiras, desde críticas nas redes sociais até protestos nas cercanias do estádio, evidenciando que a voz do torcedor é uma força que não pode ser ignorada. Por fim, a conexão entre o torcedor e o clube também se revela nas iniciativas sociais e comunitárias promovidas por eles. Muitos torcedores se organizam em grupos e associações, buscando não apenas apoiar a equipe em campo, mas também fortalecer laços dentro da comunidade. Essas ações, que vão desde campanhas de arrecadação até projetos de inclusão social, demonstram que a paixão pelo futebol pode se transformar em uma poderosa ferramenta de transformação. Nesse contexto, a opinião dos torcedores se torna ainda mais relevante, pois eles não apenas se preocupam com o desempenho do time, mas também com o impacto que ele tem na vida das pessoas ao seu redor.
Essa intersecção entre amor pelo esporte e compromisso social revela uma faceta do torcedor que vai além das quatro linhas, mostrando que a verdadeira essência do futebol reside na capacidade de unir e inspirar. Aqui no Mengão é Seleção você encontra notícias atualizadas do Flamengo todos os dias. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative as notificações para continuar acompanhando tudo sobre o mais querido. E não se esqueça de deixar sua opinião nos comentários, ela é fundamental para a nossa nação rubro-negra. Até o próximo vídeo.